Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Conexões. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e longos, um pouco abaixo dos ombros, olhos também escuros, visto uma roupa preta e estou sentada na redação da TV UFG. Atrás de mim você vê uma televisão, alguns computadores e imagens da nossa redação. Quem faz a interpretação para Libras nesse primeiro bloco é o professor Diego Barbosa, que é coordenador do Labitave. Ele se identifica como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e uma barba cheia. Olá, professor Diego, muito obrigada pela sua presença. E você acompanha Conexões em diferentes plataformas. Na TV UFG, no canal aberto, no 15.1, também na NET Goiânia, no canal 21, pelo site tvufg.org.br e pelo aplicativo, que você pode baixar gratuitamente em celulares com modelo Android. Além disso, a gente também tem um canal no YouTube, onde o programa é transmitido simultaneamente à TV e você pode também conferir os programas que nós já produzimos e que estão lá guardados, né, para que você assista em qualquer dia e horário. Tá vendo aqui embaixo, ó? Também tem as nossas redes sociais, você pode seguir a TV UFG, curtir, compartilhar o conteúdo, tá bom? Bom, hoje o nosso tema, com certeza, é algo que você já está, pelo menos um pouco familiarizado. Porque provavelmente você já ouviu expressões como todes, com E, para substituir as palavras todas e todos, ou para acrescentar, né, algo a mais a essas palavras. Dessa maneira, tentar garantir a inclusão de pessoas que não se identificam com nenhum desses gêneros. Esse é apenas um pequeno exemplo do uso da linguagem neutra, que é uma tentativa de neutralizar o gênero gramatical em substantivos diversos. Esse é um movimento recente, mas que tem ganhado força, principalmente entre os jovens. Mas, é claro, ainda há muita polêmica cercando esse assunto, e é por isso que a gente vai discutir ele hoje. A gente vai falar sobre esse uso da linguagem neutra. E para falar sobre isso, nós contamos com a presença da Vânia Casseb, que é professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Vânia, muito obrigada pela sua presença. Peço que, ao cumprimentar nosso público, faça a sua descrição física também, para que a gente possa saber quem você é. Sim, eu também sou uma mulher de pele clara, os cabelos estão lisos, não são, estão lisos, cabelos médios também, uso óculos, basicamente isso. Também vestida de preto, assim como eu. Também estou de preto, com um blazer preto, uma blusa preta. Tá certo, Vânia. E nossa outra convidada, que também vai falar sobre esse assunto, é a Larissa Engelmann. Espero ter falado certo o sobrenome. Larissa, se tiver falado errado, me corrija. Ela que é pesquisadora da Faculdade de Letras e também membro do Política Linguística da UFG. Muito obrigada pela sua presença, Larissa. Também peço que você se apresente para o nosso público. Boa tarde a todos. Boa tarde, Camila, obrigada. Boa tarde, professora Vânia Casseb, professora doutora Vânia Casseb. Eu sou a Larissa, sou uma mulher trans, travesti, negra, e mestranda neste momento em Antropologia Social, pelo Programa de Antropologia Social da UFG, graduada em Letras Linguística pela Faculdade de Letras da UFG, e nesse momento também componho o Conselho de Política Linguística da UFG, criado pela reitoria, e nesse momento componho a coordenação, sou membro e coordenadora do coletivo Chicamani Congo, que é o coletivo de pessoas trans e travestis da UFG. Acho que eu já me descrevi um pouquinho, eu estou aqui em casa mesmo, o cenário é bem simples, algo parecido com armário, está atrás de mim, estou com um vestido um pouco colorido, com algum detalhe branco. É um prazer estar aqui com vocês. Tá bom. Larissa, eu vou começar com você, para que você explique para a gente o que significa esse movimento da linguagem neutra, né? Se você conseguir falar para a gente um pouquinho também de questões, às vezes, históricas, né? Como que esse movimento surgiu aqui no Brasil e qual que é a finalidade principal dessa tentativa, né, de neutralizar gêneros,
Explica um pouco para a gente. Bom, a parte histórica, mais técnica, né? Eu não vou me atrever, nós estamos aqui com a professora doutora Vânia Casseb, né? Que é uma doutora em linguística, pode acrescentar com mais propriedade. Mas em termos de identidade, enquanto mulher travesti, né, compondo esse grupo maior que a gente chama de transgeneridade, a gente percebe que isso que tem sido chamado, né, a princípio de linguagem neutra, e aí a gente tem uma observação da professora doutora Maria Helena de Moura Neves, que diz preferir a expressão linguagem inclusiva, né? E aí já retoma isso que você meio que introduziu na sua fala inicial, né? A linguagem neutra aparece nesse movimento em que pessoas que não se identificam com esse binômio, essa dicotomia, né, que nos é imposta pela colonialidade, do binário de gênero masculino e feminino. Então, são pessoas que, não se reconhecendo, né, nessa identificação feminina e nem masculina, se apropriam da linguagem. Por meio da linguagem, promove uma espécie de tensionamento. Né? E qual é o tensionamento? Nós existimos. Então, o movimento vem no sentido de acrescentar, de incluir. Né? Não substitui, não é no sentido de substituir. Então, quando nós dizemos todes, todes vem para acrescentar, para dizer que pessoas, tanto pessoas que se identificam como mulheres ou como homens, também existem, né? E precisam ser respeitadas, e a língua é exatamente esse lugar onde os sujeitos se enunciam e existem no mundo. Então, é muito importante que isso esteja acontecendo, que nós possamos falar sobre isso hoje. Então, basicamente, são pessoas que não se identificam, são pessoas que se identificam como pessoas não binárias, não se identificam dentro desse binômio nem com gênero feminino, nem masculino. Certo. Professora Vânia, Larissa destacou, né, a formação da senhora em linguística, então gostaria de saber se a senhora poderia explicar um pouco para a gente, né? Algo, não precisa, claro, ser muito extenso, mas para que a gente entenda, né, de onde partiu essa busca por inclusão, né? E também como começou-se a pensar, né? Como, a partir da linguagem portuguesa que nós temos neste momento, buscar essa inclusão, né? Buscar essa neutralização de gêneros. Boa tarde. Ouvir a Larissa falando me faz assim voltar a um aspecto da teoria com a qual eu trabalho, funcionalista, que ela diz que a língua ela sofre pressões, né? Ela sofre pressões internas dela mesma, que a língua é um mecanismo orgânico, né? E ela sofre pressões sociais, né? Eu não sei porquê, não sei explicar, os gramáticos não sabem explicar, mas, por exemplo, o português, que é uma língua românica, veio do latim, não trouxe o gênero neutro do latim, né? E há eu queria assim, eu sou assim altamente favorável a essa pressão, digamos assim, como a Larissa chama de tensão, né? Eu acho que é uma pressão social, como linguista a gente reconhece. E eu queria falar de 3 coisas. A primeira é que a gente usa a gramática é intuitiva, ela tem um componente ideológico, mas gênero gramatical, gênero social e sexo são coisas diversas. Né? A nossa língua, o sistema da nossa língua foi se construindo de maneira a excluir o gênero neutro. Por força social ou por força histórica, né? Não se sabe. No entanto, tem línguas que não têm nem gênero, como o turco, o finlandês,
né? Uhum. Não tem ele, não tem ela, não tem. Então, só para mostrar, por exemplo, que gênero gramatical é uma coisa, gênero social é outra e sexo é outra. E que nem sempre. Por que, que tem gênero na língua? Vamos começar falando assim. Por quê? Não é? O gênero é uma dos aspectos gramaticais mais arbitrários que tem na língua. Então, por isso que eu acho que, de alguma maneira, com a pressão social, vai mudar. Uhum. De alguma maneira, ou vai começar na escrita, já começou na escrita, ela está restrita a alguns grupos, mas vai mudar. Por quê? Porque o gênero tem esse aspecto de um grande componente arbitrário. Uhum. Eu não vou dizer que, por exemplo, os turcos, que são reconhecidamente uma sociedade fechada, conservadora, não tem gênero gramatical, né? Então, não há uma relação direta gênero, sexo, gênero social, gênero gramatical, gênero social, sexo. Não tem. No entanto, nós fomos formados assim. A língua tem uma necessidade de categorização, de classificação. Aí está a questão. A nossa classificação, ela segue um modelo binário, não é? E, por exemplo, pessoas como Larissa, que não sei, não me lembro se ela foi minha aluna, mas acho que foi, né? Não sei, ao longo da nossa trajetória a gente se encontrou, mas a Larissa, por exemplo, nos orgulha muito da sua trajetória escolar, na sua trajetória acadêmica, como ativista, não é? E ela veio nos mostrar, olha, há essa necessidade. Uhum. Então, ela faz parte desse grupo que pressiona a língua para mudar. E a língua, por sua vez, muda. Uhum. No entanto, o gênero faz parte do nível morfossintático, a marca de gênero. Professora, posso E interromper a senhora para que a gente pode, consiga ir esmiuçando? Porque eu sei que muitas pessoas não têm pode, um conhecimento tão aprofundado, né, de sim, linguística, pode. né, da língua portuguesa. Aí volta para a senhora falar da questão do gênero dentro da linguagem, da importância, né, da constituição desse gênero. Mas antes queria voltar a palavra para a Larissa, para a gente fazer Tá esse bom, bate-bola, tá bom? Me tá bom. perdoe a interrupção, mas é Desculpa. porque na Não, TV a por gente favor, tem que interrompe. Por favor, me interrompa, porque eu sou professora. Professora fala demais, né? A gente adora quando fala muito, porque assim a gente consegue entender mais, mas só mesmo para que a gente consiga fazer um diálogo, né, mais Tá bom. intercalado entre vocês Claro, duas. claro. Sim. Larissa, para quem muitas vezes não compreende muito bem de onde vem essa necessidade, né, da neutralização e da inclusão dessas pessoas, pensa assim: ah, mas dizer todos e todas, eu estou reunindo as pessoas como um todo, ou dizer todos, é como se eu estivesse falando de todo mundo, então eu estaria incluindo pessoas, né, que se identificam como homens, mulheres, ou até que não se identificam com nenhum dos gêneros. Muitas vezes há essas discussões, né, que não seria necessário acrescentar algo. Queria que você destacasse a importância da representatividade, né, e de se sentir incluído, sabendo que essa comunidade geralmente é uma comunidade invisibilizada, né, e que muitas vezes as pessoas nem sabem o que é isso. O que é uma pessoa não binária? Como assim uma pessoa que não se identifica nem com o masculino, nem com o feminino? Se você pudesse falar um pouquinho disso também para a gente. Eu quero reafirmar que há necessidade, sim, de se acrescentar na linguagem. Chamar atenção para o nosso cuidado em relação ao conceito, à ideia de neutralização. A linguagem inclusiva, por isso que a gente está resistindo a falar em linguagem neutra, porque a professora Maria Helena de Moura Neves nos trouxe essa observação riquíssima de que, né, reafirmando aquilo que a gente tem visto nos estudos linguísticos, de que não há neutralidade na linguagem. Língua expressa ideologia, visão de mundo, né? E acrescenta
A linguagem inclusiva, ela não neutraliza gênero, ela acrescenta. Ela está dizendo tem todos, tem todas e tem todes, no sentido Todas. mais amplo, de que todes pode significar todos e todas, e de que todes também pode ser acrescido a todos e todas também. Acho que os dois movimentos acabam por atingir o objetivo dessas vozes que estão tensionando a língua, que é o de acrescentar, né? Essas pessoas existem. As pessoas não binárias, normalmente, se identificam dentro dessa não identificação binária de gênero. Então, de forma mais simples, é como a gente tem falado e como essas pessoas têm se apresentado. No coletivo Chicamani Congo, ou seja, na Universidade Federal de Goiás, nós temos pessoas trans não binárias, né? Que têm seus direitos também assegurados, como o uso do nome social, né? Que recentemente foi atualizado pelo UFG. Precisamos, é claro, de ainda criar políticas públicas efetivas, que a universidade ainda não dispõe de políticas públicas para pessoas trans e travestis, infelizmente, mas é isso, essa é a importância de nós entendermos que a língua, como a professora Vânia nos chama a atenção, ela é um organismo orgânico, é viva, ela muda e acompanha seus falantes, né? E de que, de forma alguma, a proposição de uma linguagem, de uma língua inclusiva, né, que nós estamos referenciando a partir da expressão todes, tem ficado bastante conhecida, Sim, sim. ela vem no sentido de anular, não é para anular e nem neutralizar que existem homens e mulheres, que existe o masculino e o feminino, mas é para acrescentar, é para dizer, existem homens, existem mulheres, né, cisgêneras, transgêneras, e existem pessoas não binárias. Obrigada pela correção, Larissa. Não vou usar mais esse termo neutralizar. A gente colocou até o nome do programa como linguagem neutra, porque a terminologia é mais conhecida, né? Geralmente as pessoas têm discutido essa questão da linguagem neutra, mas eu também vou usar agora a linguagem inclusiva daqui para frente, para que a gente use a terminologia correta, né? Vânia, vou passar a palavra para você para a gente finalizar esse bloco, para você finalizar aquele pensamento que estava tendo na resposta anterior a respeito do gênero na língua, né? Na morfologia da língua. A palavra neutra, ela é usada no estudo do gênero já desde os filósofos, né? Então, quando se usa neutro em termos de gênero, está se abarcando os aspectos da inclusividade. Atualmente é a inclusão, não é? Mas, por exemplo, já houve um movimento dos naturalistas dizer, mas a natureza não é assim, natureza não é binária, né? Já houve um movimento dos biólogos dizendo, olha, então existem durante a história dos estudos gramaticais, o termo neutro ficou sendo conhecido para se falar de gramática. Por quê? Porque um dos aspectos por onde o gênero se realiza é pelos pronomes. Os pronomes, eles instauram a interação. Então, por exemplo, tem o todes, mas tem o ele e o ela. E quem não se identifica assim? Né? Então, este é um tema extremamente complexo, por quê? Porque o pronome ele faz parte do triângulo básico da enunciação, que é o eu, o aqui e o agora. E eu creio que um dos aspectos basilares da luta da inclusão do gênero, da inclusão linguística, vamos pensar assim, ela é regulada exatamente por essa necessidade de estabelecer o eu, o tu que fala, porque o eu, Benveniste diz, o eu, o tu se estabelece no eu, não é? Eu reconheço o tu pelo eu. Então,
quem é esse eu, quem é esse tu. Então, a língua não dispõe de mecanismos que possam fortalecer essa luta. Então, vem de fora para dentro. Porque o sistema ficou mais ou menos engessado. Já tem sistema, o alemão, por exemplo, tem uma infinidade de pronomes neutros, porque abarca diferentes aspectos da organização da sociedade, da natureza, não é? Da natureza. Então é isso. Eu consigo ver motivações interacionais na luta da inclusão. Eu consigo ver motivações na base da constituição linguística. Quem é esse eu que fala, né? Quem Tá é certo, tu, eu, professora. ele, ela, né? É ele, é ela. Eu estou falando de quem? Não é, Larissa? Bom, vou interrompê-la novamente para a gente fazer um intervalo, beber uma aguinha, descansar um pouquinho, porque o tema, a gente sabe, né, traz uma carga teórica, uma discussão muito importante também a respeito da inclusão. Então, daqui a pouquinho a gente volta para retomar o tema da linguagem inclusiva, do uso dessa linguagem, falar um pouquinho até mesmo de como a UFG tem pensado, né? Se há iniciativas também pensadas em relação a isso. Daqui a pouco a gente retoma esse debate, então. Não sai daí, o Conexões volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões de hoje, que trata de linguagem neutra, que é o termo mais conhecido para quando a gente fala sobre a tentativa de incluir, né, mais pessoas, incluir pessoas que não se identificam com gêneros masculino ou feminino, como a gente pode chamar melhor, né, linguagem inclusiva. E também sobre as questões envolvendo mudança da língua, e outras questões relacionadas às pessoas, né, que devem ser incluídas e que muitas vezes estão marginalizadas até mesmo da linguagem. Estão conversando com a gente a Vânia Casseb, professora da Faculdade de Letras da UFG, e também a Larissa Engelmann, que é pesquisadora da Faculdade de Letras e membro do Conselho de Política Linguística da UFG. Bom, professora Vânia, queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente, né? Hoje a gente usa o todes, né, para falar. A senhora falou do ela, se eu estiver errado você me corrige, tá bom, Larissa? Do ela, ele, eu sei que tem o elo, né, que seria a terminologia inclusiva para quem não se identifica, né, com nenhum dos dois gêneros, mas já houve diferentes formas, né? Antigamente colocava-se o X, em outros momentos colocou-se o arroba, mas existe até mesmo uma dificuldade de entendimento e até para interpretação e tradução para Libras também, né? E para leitura, para muitas pessoas que têm, às vezes, dificuldade de entendimento, que às vezes gerava uma outra forma de exclusão, né? Daquelas pessoas que não compreendiam aquela terminologia. Essa linguagem ela vai mudando tanto que até isso precisa ser pensado para que todas as pessoas compreendam o significado e se sintam incluídas nessa língua, né? É verdade, verdade. É porque existem os símbolos gráficos e existem os símbolos alfabéticos, não é? Então, por que quando coloca o X existe um estranhamento grande? Porque o X não é marca morfológica de gênero em português. Já o E é, o O é, não é? Então, de alguma maneira, as pessoas estão acostumadas, habituadas a relacionar o A com o feminino, o O com o masculino, não é? Então, quando vem o todes, ele acompanha um paradigma, acompanha uma regra interna de formação da língua. Então, desses que você mencionou, o todes provavelmente é o candidato mais forte a entrar no sistema linguístico,
a se convencionalizar, não é? Professora, Porque a Larissa, desculpa, a Larissa estudou morfologia, né? Que as marcas morfológicas, o A, o E, o O, são marcas que as pessoas relacionam masculino e feminino, né? Apesar de que nós temos palavras como cometa, fantasma, né? Planeta. Então, a língua é essa miscelânea. professora, e a Desculpa, você senhora... estava falando. Isso, não, ia só fazer uma pergunta para que a gente pudesse entender um uso mais formal, né, dessa linguagem inclusiva. Hoje a gente usa de forma informal, não há uma previsão dentro, né, da linguagem padrão, se assim posso chamar, desse uso, né? Como que poderia se convencionar esse uso? Uma nova mudança ortográfica, isso seria possível? Quais os caminhos para que isso ocorra? Deveria haver uma discussão dentro da sociedade, dentro, né, do corpo de pesquisadores, linguistas, pesquisadores também, né, das áreas de gênero, sexualidade, inclusão. A língua, ela se revela no uso. Se revela no uso. A partir do momento que esse uso é referendado pela sociedade, porque a língua também é teimosa. A língua é teimosa. Quando tentam impor, aí ela reage, porque a língua não é um organismo fraquinho, não. É muito forte, né? Então, por imposição, lembra de umas leis que houve de estrangeirismo, podia mais escrever estrangeirismo, lembra? Não deu em nada, lembra? Teve até lei, não deu em nada. Por quê? Porque a língua se faz no uso, é a comunidade que referenda. Quando todo mundo estiver falando, aí a língua vai ter que ceder a essa pressão e vai acontecer o que a gente chama de implementação da mudança. Ela não vai mais ficar restrita a um grupo, não vai ficar mais ao discurso político. Não, de repente todo mundo vai estar falando na internet, escrevendo no Facebook. Quando você quer ver, vai estar nos dicionários, vai estar pronto. Não é? A língua vai se render, ela vai ter que se render à pressão do uso. Bom, Larissa, passando para outra questão aí dessa polêmica, que a gente está discutindo aqui, claro, de uma forma acadêmica, né? Então, obviamente, de forma muito civilizada, mas tem gente que não recebe de forma muito civilizada, infelizmente, né, essas possibilidades de mudança, e há até mesmo projetos de lei, né, que tentaram proibir o uso de uma linguagem inclusiva, que depois foi derrubado. Há uma discussão no campo conservador da política, né, dessa questão de não haver necessidade, né, dessa inclusão, toda uma questão que tem muito a ver, muitas vezes, com o nosso preconceito estrutural, né, social, de tentar buscar uma inclusão a partir da língua, que seria o mínimo, né, que se esperaria. Sim, sim. E aí a gente chega ao ponto em que língua, como é ideologia, ela também é política. A língua, ela é política, né? Infelizmente, esse discurso conservador, ele também tem permeado ações dentro do campo da política, ações de contrariedade a essa língua inclusiva, né? Bom, a gente está com um recente caso, né? Na última sexta-feira, no dia 10 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, né, avaliou a ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7019, a respeito de uma lei, né, que proibia a linguagem neutra ou linguagem inclusiva no estado de Rondônia. A questão é tão política que a gente vê, né, que pelo menos 3 estados e 2 capitais já vinham se movendo nesse sentido, no campo legislativo, no campo da lei, né, para proibir o uso de linguagem inclusiva.
Isso é uma infelicidade que emerge na nossa sociedade, né? Isso mostra um posicionamento conservador, um posicionamento que vai contra a inclusão, e esse movimento de contra-inclusão, ele só pode ser interpretado como um movimento exclusivo e excludente, né? E aí a professora Vânia, perdão, chamava atenção para a questão do ela e do ele, de nós reconhecermos essas marcas, e aí você trouxe perfeitamente o elo, né? Então nós temos a princípio um tensionamento em que talvez até pelo movimento mesmo, primeiro de protestar na linguagem essas existências, a inclusão de outras existências para além do binômio masculino e feminino, usava-se os sinais gráficos, né, para rasurar a língua, como diria a professora doutora Tânia Ferreira Rezende, que escreve um artigo belíssimo chamado Desobediência Linguística, em 2018, falando que a questão da linguagem inclusiva, ela também permeia a defesa da democracia. Numa sociedade democrática, onde falamos de pluralidade, né, de reconhecimento, de igualdade diante da lei, né, do direito à existência, do direito à identidade, é importante que nós nos movamos e nos posicionemos, né, politicamente, enquanto pesquisadores, enquanto docentes, né, enquanto jornalista, enquanto produtores de conhecimento, né, trabalhadores da comunicação, no sentido da inclusão, no sentido sempre do respeito, né, para que a gente retome o dispositivo constitucional, né, que protege, que fala da dignidade humana. Então, só para fechar, a princípio, o que nós tínhamos era um masculino, né, que se punha morfologicamente, discursivamente, como universal e representativo. Então, por exemplo, no campo da produção do conhecimento, só autores homens. Então, por exemplo, a gente simplificou e se acostumou a falar sempre os autores. Nós tínhamos um masculino que se punha nas saudações, por exemplo, quando dizia só boa noite ou bom dia, ou qualquer saudação a todos. Com a luta feminista, a gente vê a inclusão do feminino marcado, né, nessa língua. Então, se cumprimenta a todos, mas todos não representa as mulheres. Então, a todos e a todas. E agora a gente vê um terceiro movimento em que pessoas não binárias está dizendo a todos, a todas e a todos, né, nesse sentido de inclusão. Então, só para deixar pontuado que língua também é política. Existe um tensionamento linguístico, e isso que está acontecendo na linguagem, tanto quando pessoas enunciam sua existência, pessoas não binárias, quanto a ala conservadora, né, se posiciona contra qualquer tipo de movimento na língua que reconheça essa diversidade, são movimentos políticos que vão desembocar na língua, que vão desembocar no seu nível morfossintático, mas que a gente sempre tem a atenção de entender que as discussões, elas não se referem à defesa de uma gramática tradicional, né, de um ensino de língua legitimado, mas a discussão é puramente política. Reconhecemos ou não reconhecemos essas outras pessoas como sujeitos, cidadãos, cidadãs de direito, né? Esse é um caminho bom para pensarmos. Professora, a senhora quer acrescentar? Quero. Eu gostei desses dados que a Larissa trouxe, porque, assim, se já está tendo um movimento de não, né, é sinal que já está, de alguma maneira, implementado, né? Então, quando você ouvir, digamos assim, vamos pensar, né, em termos de constituição social, a sua tia que vive lá na sua chácara, praticamente meio isolada, quando ela disser assim, todes, aí você
sabe? Está dizendo, não, foi implementado, tudo foi. Porque é exatamente isso, é quando existem esses movimentos, esse contramovimento, já é uma resposta, né? E a língua ela é reacionária também, né? A língua é reacionária durante muito tempo. Só para trazer um exemplo, o agente, né? O agente que ele No não lugar de marca nós, né? de nós, né? O agente durante muito tempo ele foi condenado. Ele era um uso que, né, há uns 30 anos atrás não se podia falar agente. A gente não, a gente era havia uma coisa, uma sensação mesmo, não. E de repente, agora até as gramáticas trazem, né? Já reconhecem como pronome, tem a sua função na língua, né? Então, assim, e nós temos, antigamente, as mudanças na língua, elas aconteciam em 100 anos, para mudar o sistema, que era isso que eu queria entrar. O sistema morfossintático levava 100 anos para mudar. Hoje não, porque nós vivemos uma era da instantânea, né? Da comunicação, da interação, da multiplicidade de interactantes. As pessoas interagem multiplamente, né? Então, a língua pode mudar na velocidade da necessidade social, do clamor social. Né? Ela vai mudar. Assim, eu vejo que vai mudar e vai ser implementado e vai ser, digamos assim, implementado. Eu quero assim, acho que a Larissa me conhece, eu estou querendo assim, ser o mais linguista possível, né? Principalmente porque não é a minha área. A linguística ativista não é a minha área. Reconheço, né? Eu tenho colegas, como ela mencionou, a professora Tânia Rezende, que tem um ativismo, né, reconhecido nas suas obras e tudo. Eu sou uma linguista descritivista, né? Mas eu encontro respostas na língua, na ciência linguística, para esse movimento, e encontro a referendação científica desse movimento. Uhum. Larissa, para a gente já ir finalizando, existe alguma tentativa de implementação de alguma política aqui na UFG, né? Você como membro, né, dessa comissão, a gente sabe que recentemente a gente teve o reconhecimento do nome social, né, nos documentos, uma conquista super recente, né, se não me engano, do mês de janeiro desse ano. Você acha que a gente pode também, em outros momentos históricos da universidade, também ter esse reconhecimento desse gênero inclusivo, né, dessa linguagem, perdão, inclusiva? Sim, sim. Bom, a UFG, ela atende a política, né, a lei do nome social. Recentemente, houve uma atualização, né, na forma como a UFG respeita e trata o direito ao nome social de pessoas trans, referente a questões de pronome, de concordância, inclusive para impressão, né, e para reconhecimento no diploma da pessoa quando formada. Bom, isso é muito importante, né? São passos importantes no reconhecimento. A gente, politicamente falando, a gente precisa de muito mais, precisamos de políticas efetivas que reconheçam não só o nome das pessoas trans, mas que reconheçam suas necessidades, suas vivências, né? Sempre no sentido, a gente tem falado, de alcançarmos o princípio da equidade, que a Constituição nos coloca, né? Tratar os iguais de formas diferentes para se produzir a equidade. Então, nós temos, sim, a lei, né? A resolução de nome social. E eu gostaria de acrescentar, né? Nos corredores, nas vivências, como a professora Vânia nos chama a atenção, a língua é dos falantes, né? Os falantes falam e a língua é nossa. A gente tem falado em linguagem inclusiva, né? Ainda não entrou como discussão específica nos nossos currículos, mas eu acho que é importante que se acrescente, que se traga mais esse assunto sobre a diversidade. Agora, no campo da oficialidade, só para retomar a questão do político, né?
como eu comentei, pelo menos 3 estados criando leis contra, pelo menos 2 capitais do Brasil criando leis contra, né? Infelizmente, com esse posicionamento. Mas, por outro lado, nós temos, por exemplo, falando em termos, em língua, o Supremo Tribunal Federal, quando nesses dias eu acompanhei um vídeo, a deputada federal eleita Érica Hilton, de São Paulo, que é uma travesti negra, ela vai ao plenário do Supremo Tribunal e o ministro Alexandre de Moraes se refere a ela, né? Quero aqui receber Érica Hilton, deputada federal, né? Primeira mulher transvestigênere a ser eleita para o Congresso Nacional. Então, por exemplo, o termo transvestigênere, que é um termo criado pela própria Érica em conversa com a Malunguin, se não me falha a memória, né? É um termo também que vem tensionar e vem acrescentar. Então, pessoas trans, travestis, transvestigêneres. Então, nós temos um Supremo Tribunal que tem uma palavra oficial, uma palavra de Estado, reconhecendo. Nós tivemos a palavra do ministro de Direitos Humanos, né, que começa sua fala afirmando, né, o valor de todas, todos e todes, seres humanos, cidadãos do nosso país. Então, por mais, como a professora Vânia nos chama a atenção, é um tensionamento, né? Então, emerge algo e aí vem algo contra, então já está posto, já está tensionado. Exatamente. Por mais que, Exatamente. por mais que tenhamos Já está no estados uso. e Já está no uso. estados e capitais, né, se movimentando, infelizmente, de forma antidemocrática, nós temos manifestações também oficiais no Supremo Tribunal Federal e no Poder Executivo, com uma palavra, que vem com uma palavra no sentido da inclusão, do respeito, Tá da certo, diversidade. Larissa. Nosso tempo está terminando. Gostaria de conversar mais sobre o assunto, mas só para a gente terminar. Larissa, quando, por exemplo, eu me encontro com uma pessoa e eu não sei que pronome usar. Hoje a gente vê que na internet, nos perfis de redes sociais, geralmente as pessoas colocam seus pronomes, né? Meu caso seria ela, dela, enfim. Citei aqui o meu exemplo para que as pessoas entendam o que eu quero dizer, né? Mas se eu me encontro com uma pessoa, quero me referir a ela, quero conversar com ela, qual que é o melhor passo? Perguntar? Sim, o melhor passo é perguntar, né? Houve qualquer dúvida, né? Se houver dúvida, a gente já percebe que você está diante de uma pessoa que não se enquadra dentro desse padrão imposto binário, né? Então, pode ser uma mulher transgênera, pode ser em situações. Então, o melhor mesmo é perguntar, né? Como que eu posso lhe tratar? Tá certo. Muito obrigada, Larissa, pela sua presença aqui. Muito bom poder te ouvir novamente. Eu que agradeço a toda a produção da TV UFG, a Isabela, que entrou em contato comigo, acho que Leandro, que estava nos ajudando com as instruções, Camila Maia, um abraço, muito obrigada, foi muito bom conversar com você. Professora Vânia Casseb, uma honra, uma alegria estar aqui com a senhora, com essa discussão. Beijo grande. Agradecer à professora doutora Tânia Ferreira Rezende, da Faculdade de Letras também, que fez a indicação. Então, assim, vim com bastante responsabilidade, assim, e espero ter contribuído com a discussão. Obrigada. Contribui sim, muito mesmo, Aline. Bom, Vânia, também agradeço a sua presença aqui para nos trazer essa visão, né, histórica, linguística, para que a gente também entenda como que as coisas funcionam aí dentro dos padrões, né, normativos da língua e a possibilidade de mudança dessa língua. Eu te trouxe uma visão funcionalista, né? Que a normativa é completamente o contrário. Sim. O que é e está acabado, né? Então, eu quero agradecer também, agradecer a toda a equipe, e eu não vou mencionar os nomes, mas são todos os nomes que a Larissa mencionou, mas, assim, foi um prazer estar com a Larissa aqui, sabe? É uma vitória desse movimento tão honroso, tão potente, sabe? E quando a gente consegue, às vezes,
uma coisa que eu admiro muito na ciência linguística é que ela tem uma resposta para as ações de linguagem, né? Então, Larissa, creia, politicamente, esse movimento tem um grande apoio dos cientistas da linguagem. Tá certo, Porque professora. exatamente, obrigada. Vou ter que interrompê-la, porque o nosso tempo está terminando, infelizmente. O tempo você vê mais curtinho. Obrigada, Larissa. Obrigada, Vânia. Obrigada, Diogo, que ficou com a gente nesse bloco. De nada. Daqui a pouquinho a gente volta com informações sobre cultura para você. Estamos de volta com Conexões de hoje. Esse é o nosso último bloco. Como você sabe, a gente gosta de falar sobre cultura para encerrar o programa. Então, vou te dar algumas dicas. A primeira delas é que a Vila Cultural Cora Coralina abriu a temporada 2023 de exposições, com a individual Arte em Misturas, do artista goiano Ricardo Santiago. Essa mostra está na Sala Sebastião Barbosa e reúne trabalhos que transitam pelo artesanato, as artes plásticas, as artes visuais digitais. Essa mostra fica em cartaz até o dia 13 de março, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. E a entrada é gratuita. E também, a partir de hoje, a Vila Cultural Cora Coralina recebe a exposição Água, Papel e Barro, dos artistas e arquitetos goianos Alexandre Gonzaga, Camila Camargo e Naida Rocha. Essa mostra está na Sala Antônio Poteiro e reúne trabalhos em aquarela, colagem e escultura. A visitação pode ser feita no mesmo horário, segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, até o dia 30 de março. A entrada, como eu disse antes, é gratuita. Para quem não sabe, a Vila Cultural Cora Coralina fica na Rua 23, com a Rua 3, atrás do Teatro Goiânia, no centro. E mais uma dica para quem gosta de artes visuais. A exposição Out of Context, fora de contexto, né, em português, do artista plástico Pitágoras Lopes, foi prorrogada até o dia 3 de março. Ela está em cartaz no Centro Cultural Octo Marques e conta com 100 obras da produção mais recente do artista goiano. A entrada também é gratuita. E a visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. O Centro Cultural Octo Marques fica no edifício Parthenon Center, na Rua 4, também no centro. Tudo pertinho, dá para ver as exposições até no mesmo dia, se você quiser. E agora, para finalizar, uma dica para quem gosta de música. A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás realiza logo mais, às 8 horas da noite, a abertura da temporada de 2023. O primeiro concerto será realizado no Teatro Basileu França, com participação da solista mirim Stella Pelosini, que tem apenas 13 anos. A regência fica a cargo do maestro ítalo-brasileiro Alessandro Borgomaneiro. E a entrada é gratuita. O Teatro Basileu França fica na Avenida Universitária, no setor leste universitário. E assim eu me despeço de você, agradecendo a sua companhia, te convidando para assistir nosso próximo programa, quinta-feira, no horário normal, 4h30 da tarde. No sábado, a reprise é às 7 horas da manhã, para quem gosta de madrugar no domingão. Muito obrigada novamente, te espero na próxima.